Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar em mais um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim: Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele, de manhã vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dei a criança viva e não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua. Cortem-a no meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. O tema da nossa devocional é uma mãe verdadeira. E eu gostaria apenas de frisar o versículo 26, na parte B, quando a mãe fala assim: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. E eu gostaria de trazer aqui a respeito do aborto, né? Que nós sabemos que o aborto é contra a palavra de Deus, é contra aquilo, os princípios, aquilo que Deus fala na sua palavra. E esse texto aqui, quando essa mãe fala não a mate, nós podemos lembrar daquelas mulheres que passam por situações de uma gravidez que é indesejada e que muitas delas acabam querendo fazer o aborto. Mas o caminho certo não é esse. Nós sabemos que o caminho certo é deixar que esta criança viva, né? Esta criança cresça. E aí nós temos a adoção, que é quando, né, essas crianças, quando nascem, vão para adoção, vão para uma família preparada por Deus. E esse é o caminho correto, esse é o caminho que deve ser tomado. E aqui esse texto traz exatamente isso, o amor de uma mãe que não quer que o seu filho morra, quer que o seu filho viva. E é claro, mãe, quando ela tem o filho, por mais que ela vá entregar para uma outra família, ela vai ter aquele apego porque é mãe. Mas o caminho certo é esse. Nunca o caminho certo será o aborto, de tirar. O aborto, você vai estar matando uma vida e prejudicando emocionalmente a mãe, né, para sempre. Então, como diz a palavra de Deus, como os princípios que nós devemos seguir, como cristãos verdadeiros, nós jamais devemos permitir o aborto no meio da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Há outros meios, né, há outros meios de resolver, né, essas dificuldades como o aborto. Então, é isso que eu gostaria de meditar com você. Que Deus te abençoe.